Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. As manifestações do ano passado pegaram políticos, analistas e a mídia de calças curtas. Um ano depois, os manifestantes não querem mais só protestar, querem o poder. É o caso do pré-candidato do PSOL ao governo de Minas, Fidelis Alcântara, que está em coligação com o PSTU. Publicitário de formação, Fidelis foi um dos líderes das manifestações em Belo Horizonte. Outra convidada é Vanessa Portugal, do PSTU. Bióloga e professora, Vanessa já disputou o governo de Minas e a prefeitura de Belo Horizonte. Mas fica a pergunta: a esquerda conseguirá efetivamente se unir na eleição deste ano? Convidamos ainda a jornalista Denise Mota, editora de web do Grupo Viver Brasil. Denise foi repórter de polícia do jornal Super Notícia e de política dos jornais O Tempo e Hoje em Dia, e correspondente do portal IG em Minas Gerais. Fidelis, eu falei que das manifestações agora, você quer o poder, você liderou, foi um dos líderes das manifestações e agora busca o poder, porque quem se candidata quer o poder. Ou é o contrário, você está querendo denunciar o poder? Como é essa candidatura do PSOL com o PSTU? Tudo bem, Carlos? Boa noite. Boa noite. Tarde, boa noite, pessoal de casa. Olha, falar que a gente quer só o poder, né, eu acho que é pouco. Na verdade, a gente quer discutir com a sociedade uma nova forma de fazer política, uma nova política, né? A coisa do poder pelo poder é o que a gente está vendo aí e não está resolvendo nada. Nós precisamos de começar a construir uma nova política, um novo fazer político, uma nova estrutura, né? Então é uma transformação na sociedade que queremos muito maior do que simplesmente chegar ao poder. A gente pode ver, tanto o PSOL como o PSTU, por exemplo, que não aceita financiamento de grandes empresas, né? Isso é uma mudança política fundamental que a gente precisa ter. Então, antes de chegar ao poder, nós temos que ver como que isso é feito, né? Nossas eleições têm vários problemas, os partidos pequenos, aí, se a gente vê como que a nossa exposição ela é tão fragmentada e tão pequena na mídia. Então não basta o poder, né? Mas sim questionar essa estrutura toda, começar a construir outra, né? Quando a gente constrói uma campanha sem financiamento de grandes empresas, nós estamos construindo uma outra política. Você não teme ser apontado como candidato dos black blocs, não? Não, eu acho que a primeira coisa que a gente deve lembrar também, Carlos, que falar assim, líder das manifestações. Essas manifestações, elas não tiveram líderes, né? Elas foram... Eu falei que você foi um dos líderes. Né? Porque são movimentos horizontais que já existiam na cidade, que já se organizavam, né? Como é o caso do COPAC, que é o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, que nós temos uma organização horizontal, movimentos sindicais e outros movimentos que saíram às ruas, né? Inclusive os partidos também, o PSTU, o PSOL, etc. Então, essa construção já se dava na cidade, né? A manifestação foi o ápice disso, né? E quanto aos black blocs, é uma situação inédita, né, para nós nessas manifestações, mas que não tira, né, a legitimidade delas, né? A gente vê aí um grande aporte da mídia sobre eles, né? Inclusive numa tentativa de desqualificar as manifestações, dizendo que são apenas um grupo de baderneiros, é um grupo de vândalos. E a gente tem que entender que eles são minorias nesse processo, né? Você não se identificaria, então, como o candidato que representaria os black blocs? Não posso. Não tem como eu representar os black blocs porque eu nem os conheço, assim, para saber realmente as causas, né? Inclusive, certo. Eles são mais anarquistas, nós somos socialistas, né? Existem algumas diferenças ideológicas aí muito claras e tudo, né? Então, não posso, né, falar que eu sou o candidato black bloc. Né? Agora, essas manifestações, ela tem uma identificação grande com esses partidos de esquerda, o PSTU e o PSOL. Isso vai ser colocado durante a campanha, né, que o partido, o PSOL, que vai estar junto, né, com o PSTU, são partidos, né, de movimentos sociais, de lutar por igualdades nas ruas. Isso vai ser abordado durante a campanha? Olha, já é uma prática comum nossa, né? Assim, ao participar dos movimentos sociais, ao participar das lutas por moradia, por transporte público gratuito e de qualidade, ao participar das lutas dos servidores públicos, já somos identificados assim, né? As manifestações foram um momento, como eu disse antes, assim, mas o que mais importante, pelo menos a gente vê assim, que as nossas lutas, elas não se fazem só no período eleitoral, né?
Nós estamos nas lutas cotidianamente, nós estamos nas lutas o ano inteiro, né? A eleição é um momento até para a gente conseguir que a sociedade acompanhe mais essas lutas, que a sociedade entenda melhor, né? Muitas vezes não são transmitidos muito claro quais são as pautas desses movimentos, quais são os desejos deles. Então a eleição ela acaba sendo um momento, né, para a gente mostrar que essa luta que a gente trava todo dia, né, ela tem uma importância na transformação política do país. Ela é fundamental, inclusive, para se criar uma nova sociedade. Vanessa, você foi candidata ao governo, foi candidata à prefeitura e agora a cabeça de chapa fica com o PSOL. E como que o PSTU vai se encaixar nessa coligação? Porque eu queria até lembrar que nas manifestações de junho, o PSTU chegou a ser expulso das manifestações pelos manifestantes, entende? Por um grupo de manifestantes. Por um grupo, né? Tá certo. Olha, o PSTU se apresenta nessas eleições como sempre se apresentou. Nós sempre dissemos que nós somos o partido que traz para as eleições a pauta da classe trabalhadora. É essa classe que nós representamos, ou que nós pretendemos representar, nas eleições e no nosso dia a dia. É um partido formado de trabalhadores, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, juventude, metalúrgicos, mineiros da mineração, né? Todos somos mineiros aqui. Talvez essa identificação que exista entre os dois partidos, que de uma certa forma todos o PSTU e o PSOL saíram da costela, vamos dizer, da costela esquerda do PT, né? Em determinado momento. Não sei quanto que... O PSTU sai do PT em 93? Em 92. Os grupos que foram fundar o PSTU saem do PT por uma expulsão. É um fato, inclusive, histórico, né? A Convergência Socialista, na época, defendia o Fora Collor e, naquele momento, a direção majoritária do PT não tinha essa opção e é expulso por causa disso. Claro que depois todo mundo gira para isso, né? E em 94 é formado o PSTU. E o PSOL foi mais adiante, né? Em 2003. 2003. Né? A reforma da com 10 anos de diferença aí, 9 anos talvez, mas tem uma mesma origem, né? Mas e há hoje... uma dissidência do PSTU que foi para o PSOL, não? Não. Algum grupo do PSTU tem que não concordava pessoas que saíram do com PSTU, a foi para o PSOL, e o contrário também é verdadeiro. Digamos que tem dos dois lados. Mas hoje aqui em Minas, então, voltam ao mesmo seio nessa convergência. Seria essa opção de esquerda, uma frente de esquerda, vão colocar assim, da chamada esquerda, né? Tem pessoas hoje que dizem que essas identificações de direita e esquerda estão, de uma certa maneira, defasadas, né? Não sei se é o pensamento seu. Mas dessa chamada esquerda, uma frente dessa chamada esquerda ao governo de Minas. E ao Senado também, né? Exatamente. Eu acho que a frente, né, ela aconteceu e se justifica muito pelas lutas que a gente já trava no dia a dia junto, como a Vanessa mesmo falou. Nós desenvolvemos em várias frentes na cidade, né? Desde a luta por moradia, por transporte, dos servidores. Então, esse encontro se dá mais nas ruas, né? Apesar que nós temos algumas diferenças de postura contra algumas questões e tudo, mas a luta, nós nos unimos muito nas lutas cotidianas, né? Então, por isso que eu acho que até é uma forma natural. E eu acho interessante essa questão que você falou aí da esquerda, né? O que é a esquerda hoje, né? E como que as pessoas têm confundido ou têm se perdido, né, no entendimento do que é a esquerda, né? Então, eu acho que essas eleições vão ser interessantes até por isso, para as pessoas poderem entender um pouco, né? Acompanhando os partidos, os programas eleitorais e tudo, elas vão ver diferenças de programas, né? Diferenças das pautas que marcam o que é a esquerda e o que é a direita. Se você tem um partido que ele aceita aporte de grandes empresas, de bancos, de multinacionais, ele não pode se dizer de esquerda, porque se ele está sendo financiado por grandes empresas, não tem como ele se dizer de esquerda, né? Se ele recua num direito importante para a mulher, na questão do aborto, por exemplo, e ele não fala sobre isso, ele não se posiciona sobre isso, ou diz que é uma questão para ser discutida depois e tal, ele não é de esquerda, né? Então, tem várias questões que nós vamos abordar aí ao longo dos processos que vai ajudar as pessoas muito a identificar realmente o que é de esquerda e o que não é de esquerda, né? Porque também há várias esquerdas e várias direitas, né? Mas para ficar mais claro para a população, acho que o importante, né, do debate político é exatamente esclarecer essas posturas. Mas, fundamentalmente, essa discussão da esquerda, e é bom que a gente traga mesmo no processo eleitoral,
tem a ver com a discussão de qual é a estratégia que nós temos para a sociedade. Qual é a classe pela qual se opta, se é a classe trabalhadora ou não, e se nós temos uma estratégia de construção do socialismo ou não. Porque Aí que você daria o marco, a diferença. é um marco que se traduz do que se define como esquerda ou não. É essa a origem do termo esquerda e é isso que nós reivindicamos e que se mantém como tal. No caso específico do PSOL, como é que a gente pode explicar para a sociedade haver socialismo e liberdade no mesmo ideal de... Olha, isso é uma das coisas que me fizeram, inclusive, me filiar ao PSOL, né? A gente tem que pensar o seguinte, não dá para se construir qualquer sistema de governo sem termos, né, uma democracia clara, uma democracia que garanta direito a todos, né? Eu acho que o início da liberdade começa com instituições democráticas fortalecidas e claras para a sociedade, funcionando de maneira transparente, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente não tem a liberdade que a gente procura. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente alcançar uma sociedade socialista realmente uma radicalização da democracia. A gente ter instituições democráticas firmes e transparentes atuando na sociedade. Então, Mas essa radicalização não seria um pouco de vetar a liberdade? Não, de ter uma democracia muito né? É exatamente engessada? o contrário. Não, é exatamente o contrário disso, né? Quando a gente fala em radicalização democrática, a gente chama participação popular, né? Se você tem conselhos de saúde, de educação que realmente funcionam e não sejam engessados pelos estados, você está dando autonomia para o cidadão ajudar a discutir aquilo ali, né? Você imagina hoje o transporte público se a gente tivesse uma gestão, né, acompanhada pela sociedade civil, sabendo tudo onde é gasto, né? Nós teríamos uma maior democracia e uma melhoria na qualidade do transporte. Muito bem, Cena Política volta já debatendo a frente de esquerda tentando o poder em Minas. Daqui a pouco. De volta à Cena Política, debatendo a frente formada pelo PSOL e PSTU, que vai disputar o governo de Minas e o Senado. Vanessa, houve uma pesquisa que foi publicada hoje no jornal O Tempo, pelo Instituto Data Tempo, que uma das lâminas que eu queria até pedir ao diretor para colocar ali, mostra um cenário mais provável, com a presença inclusive do PSB, por meio do candidato, o pré-candidato Júlio Delgado. E essa lâmina mostra que você teve uma boa colocação, em terceiro lugar, com 6,3% das intenções de voto, enquanto o Fidelis teve 1,3%. Você, de uma certa maneira, teve 5 vezes mais do que ele. Por que você não é candidata e ele é o candidato, sendo que você está melhor, está bem mais à frente nas pesquisas? Era uma possibilidade, mas na discussão entre os partidos nós chegamos a um acordo que o PSOL vai ter, né, a candidatura ao governo e o PSTU entra com a vice-candidatura e com a candidatura ao Senado. E por uma opção de, nesse momento, estar disputando outros cargos, é uma experiência necessária. Nós acumulamos aí durante muitos anos a disputa nos cargos majoritários. Há uma discussão de várias pessoas solicitando que nós disputássemos a candidaturas proporcionais. Você vai ser candidata a deputado federal, estadual? O partido ainda não fez a sua convenção, mas o mais provável é que eu vá ser candidata a deputado estadual. Você, de uma certa maneira, disputou 2 vezes e perdeu. Cansou de perder, agora quer tentar ganhar? Eu não perdi nenhuma vez. Todas as campanhas eleitorais que o PSTU fez foram profundamente vitoriosas. Nós fizemos campanhas em situações absolutamente desfavoráveis, como o Fidelis falou várias vezes, o PSTU de norte a sul do país nunca aceitou financiamento de campanha. Aliás, nós devemos ter na proporção gasto-voto a menor proporção. Então, na verdade, tudo que nós conquistamos do eleitorado foi uma conquista de pessoas que acreditam naquilo que a gente dizia. E nós não estamos querendo vender uma imagem de uma pessoa, mas vender
a ideia de que lutando é possível mudar a realidade desse país e a realidade do mundo. E quem vai ser o nome do Senado, Vanessa? O nome do Senado é Geraldo Araújo, que é um metalúrgico de Contagem. Ele já disputou antes? Ele já disputou como candidato a deputado e como candidato a vereador em Contagem. Mais conhecido como Geraldo Batata. Geraldo Batata. Geraldo Batata. Tem um candidato a vice, que vai ser vice do Fidel. A vice é seria Vitória... do PSTU também, né? Sim, é Vitória. A Vitória foi candidata a prefeita pelo PSTU em Juiz de Fora. É uma professora da rede estadual de ensino, é em greve. E se bem que agora ela não está em greve, que acho que a Vitória está aposentada no estado, e uma professora da rede municipal de Juiz de Fora. Então você está agora com uma Vitória como vice, vai ficar, né? Depois da convenção. E você pega o lugar uma possibilidade do lugar da Vanessa, que tem mais intenções de voto que você. A responsabilidade, então, fica grande, né? Com certeza é uma grande responsabilidade, né? E já uma grande surpresa, né? Que eu não imaginava que eu fosse saindo já tendo 1,3%, né? Que isso é muito significativo, né? Para uma pessoa que não Você acha que no caso dela já disputou, ela tem um recall, você está começando agora, você acha um bom número? Eu sou muito mais desconhecido do que a Vanessa, né? Mas o que eu acho importante lembrar, Carlos, é o seguinte: nós não fazemos campanha para o candidato, né? Isso não é a campanha do Fidelis, né? É mais uma plataforma, a ideia. Exatamente, né? A grande diferença, né, dos partidos também de esquerda, que a gente estava até debatendo aqui no início, que a gente tem que entender também, é isso. Não se faz uma campanha para um candidato, é a campanha da Vanessa, é a campanha do Fidelis. Não, é uma campanha de ideias, é uma campanha de propostas, é uma campanha para disputar a sociedade, para despertar novos entendimentos, novas consciências, entendeu? Então, independente se fosse eu ou outro companheiro do PSOL, ou se fosse um companheiro do PSTU como candidato a governador, e eu como candidato a vice, o que importa é o que nós estamos levando, né, para essa discussão, para esse debate, né? É trazer aqueles gritos que estão nas ruas aí, é trazer as questões das pessoas em risco social, das pessoas que não são escutadas, né, para ao debate, né, independente da pessoa que seja. Isso realmente é uma grande responsabilidade, né, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento realmente. E essa questão da configuração PSTU e PSOL para a chapa majoritária em Minas, como que foi definida? Porque se fala muito, né, da democracia, na radicalização da democracia. Houve alguma espécie de votação entre os filiados? Houve um debate interno nos partidos sobre isso, sendo que a Vanessa está aparecendo bem colocada nas pesquisas. E foi, né, uma definição, foi uma definição anterior à pesquisa que foi, né? Foi no sábado. Não, na verdade, dentro do PSTU, o debate se nós faríamos ou não a possibilidade da frente ou não. Primeiro que a frente não está definida, ela vai ser definida numa convenção. Mas o debate se haveria ou não a formação da frente, ele já vem sendo feito há algum tempo. E, é claro, em quais condições nós também proporíamos a frente, né? Então, esse debate já vem sendo feito no interior do partido há algum tempo e essa decisão foi tomada pelo conjunto da militância. Você diz aí que ainda vai ser definida a frente na convenção. O prazo é até o final de junho, né, como se sabe. Você acha que pode acontecer um revertério até lá? Muito difícil. Porque as pessoas que vão estar na convenção já participaram do debate, já foram consultadas. Mas não tinha pesquisa, né, Vanessa? Olha, o PSTU é um partido que tem muita clareza do porquê e como está nas eleições, né? Todas as discussões que nós fizemos foi com base a cenários diversos e possibilidades diversas. Claro, sempre pode haver uma surpresa, mas acho muito difícil porque as pessoas já participaram das discussões, já participaram do debate e têm muita tranquilidade com relação a isso. Porque a gente tem algo histórico entre as esquerdas, né? Que a união entre as esquerdas, isso não estou falando do PSOL, do PSTU, isso já é lendário. A dificuldade das esquerdas se unirem, sempre há porque as sempre esquerdas há não são tão arestas, esquerdas, né? e não são tão iguais. Então é difícil às vezes ter a unidade, porque as diferenças existem. Mas nós estamos construindo uma frente, que já vem um bom tempo que estamos fazendo esse debate. Não é a primeira vez. Na verdade, no histórico das últimas eleições, teve 2 eleições que o PSOL e o PSTU em Minas Gerais não tiveram em frente, as outras nós tivemos em frente, com base a pontos programáticos que nós temos em comum. E no mais, o que não é comum
os candidatos do PSOL têm o direito de defender e os nossos candidatos têm o direito de defender. Né? Uma coisa sobre essa união das esquerdas, né, que eu acho muito interessante, é que você vê alguns partidos de direita, alguns partidos que, na verdade, nem apresentam uma ideologia tão clara, eles se unem facilmente, né? Você vê uma coligação aí com 6, 8, 10 partidos, né? E não há constrangimento algum se eles têm alguma divergência política, isso não aparece, né? Faz uma frente enorme aí. Com o PSTU, com o PSOL, mesmo com o PCB, que não veio nessa vez, né, por enquanto ainda não, pelo menos não há esse indicativo, há uma discussão, há um debate claro de ideias, né, tanto interno como entre os partidos para discutir isso. Né. Então, é uma forma de fazer política, né, que ela precisa, inclusive, ser mais esclarecida para a sociedade. Né. Eu acho que a maioria do eleitorado hoje não entende, né, como que, de repente, tem lá várias siglas com 10 minutos de televisão e aparecem 2 partidos lá com 1 minuto e meio. Por que isso acontece? Por que esses partidos também não se juntam lá com outros 10 e não fazem um grande... O que tem, né? O que é? É exatamente um debate político, é um debate ideológico, são posturas que nós não abrimos mão, que nós não fazemos troca de alguma postura para ter mais tempo na televisão. Ou ter... Então, é a hora das pessoas começarem também a entender isso melhor, né? Da gente poder ter o espaço para poder esclarecê-los. Olha, nós não fazemos uma aliança a todo custo, nós temos ideia, nós temos propostas de governo e nós não abrimos mão dela por causa de uma aliança. Agora, essa convergência, onde que ela chega? Qual que vai ser a plataforma da candidatura do PSOL com o PSTU? Aí nós vamos começar, né? Já temos um esqueleto, um programa, nós começamos debates programáticos com a sociedade, com a militância do PSOL, do PSTU, mais convidados da sociedade, para a gente sentar, discutir onde estão os problemas, né? Como que nós podemos resolvê-los, onde entram, né, as nossas posturas ali para trabalhar aquilo. Inclusive, queremos fazer no interior alguma dessas reuniões para discutir cada programa local, né? Estamos recebendo aí e pesquisando cada vez mais, aprofundando um tema tão delicado que é a mineração, né? Tão sério hoje, não só os problemas ambientais, mas os problemas sociais que ela acarreta em vários municípios mineiros, né? Então, esse debate, isso eu acho muito interessante também, né? Aproveitar e convidar as pessoas, nós vamos começar a espalhar esses convites por aí, que são debates programáticos. A gente senta e discute o que a gente quer para cada área, para cada setor do Estado. Mas tem alguns pontos básicos que já são acordados, né? Um deles, o Fidelis já colocou, é o não aceitar financiamento de campanha das empresas privadas, né? Nós temos Só aceita-se de pessoa física. Um autofinanciamento, ou de pequenos comerciantes de bairros, né? Não tem essa definição, mas não aceitamos financiamento de campanha das empresas privadas. A independência com relação aos governos, isso é muito importante dos governos que já estão, e mais do que a independência, né? Ser uma oposição de esquerda em relação aos governos e ser, no processo eleitoral, o reflexo do que foram as reivindicações das lutas que aconteceram, né, no país. E um outro ponto que também é comum, a defesa da luta contra as opressões, seja contra a opressão da mulher, contra a opressão racista ou contra a opressão homofóbica que existe no país. Fidel, você falou num ponto aí que é interessante, né? Como levar as propostas, como levar a plataforma de política eleitoral para as pessoas. O tempo deve ser muito pequeno na TV, né? O PSTU e o PSOL seriam quanto tempo? Vocês já têm um cálculo? Aproximadamente 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Que é muito pouco, né? Fora esse tempo da TV, vocês pretendem fazer o quê? Complementando, Barros, a questão da internet também, vocês pretendem... Sim. Uma das possibilidades... A internet é uma das bases dos manifestantes, né? Uma das grandes possibilidades, exatamente, é a utilização das redes, né? Complementar esses programas que a gente não vai ter condição, né, um grande tempo na televisão. Mas a gente brinca muito, Barros, que a gente não tem dinheiro, mas a gente tem perna. Então, é bater muita perna pelo Estado afora, é andar muito, é conversar com as pessoas, é fazer esses encontros para a gente trabalhar o programa, esses seminários, esses debates abertos, né? Então, a gente compensa a falta de dinheiro com muita determinação, com muito empenho, e aí também a gente começa já a sentir uma grande parte da cidade se mexendo para apoiar. Então, aí vem apoiadores desde a militância dos nossos partidos, já até os amigos que conhecem e tal, e começam a fazer. A gente tem uma campanha que ela é solidária, que ela é espontânea, né? Muito diferente da campanha paga, né?
E a gente consegue isso com dedicação, é indo para a rua e andando mesmo, e conversando com as pessoas, e batendo de porta em porta, né? Não dá para acomodar, para falar, não tem dinheiro, não tem chance de ganhar, não vamos... Não, é o contrário. Né? Isso serve como incentivo para a gente criar novas formas de fazer política, para a gente imaginar novas perspectivas, né? E, de certa forma, nós damos, né, uma rasteira nesses grandes aí, né? Como a Vanessa mesmo contou, com muito menos dinheiro, né? Mas proporcionalmente ela tem muito mais votos. O custo do voto nos nossos partidos ele é de centavos, enquanto o custo do voto desses grandes candidatos que estão aí beira lá 50, 60 reais por um voto. Né? São campanhas milionárias, de milhões. Mais do que isso. Mas você está falando correr o Estado é muito amplo, tem o maior número de municípios do país, né? É muito difícil, você precisa de ter recursos financeiros, você precisa de ter transporte. Mas a gente vai conseguindo. Os amigos podem cotizar, por exemplo, uma passagem de ônibus, a gasolina para o carro, nós vamos nas cidades visitá-los, nós vamos lá levar o nosso programa, nós mandamos material pelo correio, né? Logicamente é impossível, né, alcançar todos os municípios mineiros, né? Isso aí não tem como mesmo. Tem algum local no estado que é mais forte, o PSOL e o PSTU, que vocês pretendem centrar mais? Boa pergunta. Fora a capital, né? Olha, fora a grande eu vou BH. falar os lugares do PSOL e a Vanessa completa com o do PSTU. Mas em Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora, Teoflotone, são cidades, Lavras, né? São cidades que nós já temos uma militância e nós vamos lá. Barbacena também. Vanessa pode completar. O PSTU tem simpatizantes e militantes em diversas cidades, mas nós temos um eixo de campanha, claro, nas cidades onde tem a maior concentração de trabalhadores industriais e ligados à mineração. Então, nós temos um polo forte de campanha na região dos Inconfidentes, na região do sul de Minas, em Itajubá, centralmente, que é onde tem um polo industrial grande, e em alguns outros centros. Juiz de Fora tem muito peso, no sul de Minas, que aí pega Itajubá e algumas outras regiões, também no Triângulo, temos uma expansão grande. Agora, é claro, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. É claro que as nossas campanhas, elas vão partir dos polos regionais, né? De onde se parte para se chegar nos municípios que estão no entorno, que é o que é possível pelas nossas condições. Mas é possível, é possível. Eu já fiz uma campanha de carro, dirigindo boa parte da campanha, porque eu era motorista e a candidata, minha campanha ao governo, e nós conseguimos atingir mais de 50 municípios fisicamente. Além, é claro, das pessoas que chegam com o nosso material. E olha que cada município que nós atingimos vale por 10 ou 15 que os outros candidatos atingem. Por quê? Pelo nosso esforço, né? Sim, mas em termos de voto... Mas mesmo em termos de voto, porque as pessoas sentem qual é a importância que nós damos para elas no momento que a gente sente. Eu já andei pelas ruas e pessoas da cidade andavam atrás da gente, impressionadas pela nossa presença ali. Cena Política volta já já, debatendo a frente de esquerda na disputa do governo de Minas. De volta à cena política, debatendo a frente de esquerda na disputa do governo de Minas. Fidelis, você foi um dos líderes, como eu falei, você participou da coordenação do comitê dos atingidos pela Copac, você também participou também do comitê pela mobilidade urbana e tudo mais. E agora a gente tem essa perspectiva de novas manifestações em junho. Você vai nesse trabalho, naturalmente, você não deve, creio que você não vai abandonar o seu trabalho nas manifestações, você também vai misturar eleição e manifestação agora em junho? Olha, na verdade, essas coisas não se separam, mas eu me afastei do Copac, né, há 15 dias atrás, porque com o começo da pré-campanha, da organização todo o tempo, não tem como eu estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, estou
temporariamente afastado do COPAC, né? Me retirei porque eu também acho que não dava, né, para fazer as duas coisas, da assistência que precisa, né, de todas as questões envolvidas. Mas com certeza estarei nas manifestações, né, e acho que todo mundo que está se indignando com a situação inteira aí, né, nós vemos hoje os gastos para a Copa. A Prefeitura de Belo Horizonte no ano fiscal de 2012 ela retirou 500 milhões da educação para fazer o aporte das exigências FIFAs, né? É o camarote da FIFA, é o centro de comunicação que a FIFA exige, e esse dinheiro não vai resultar em nenhum ganho estrutural, né? São benefícios, para estruturas temporárias. Nós estamos vendo aí montar a FanFest lá no Expo Minas, né? São milhões, é telão importado, são artistas de renome nacional. Esse gasto todo que o município está tendo, ele não vai retornar, né? O governo do estado fez um contrato com a Minas Arena que ela garante o lucro das empreiteiras que administram o Minas Arena por 20 anos. Isso é um absurdo, né? Como que o estado vai garantir? Então, se essas empresas não quiserem, né, a Minas Arena não quiser fazer nenhuma atividade lá no Mineirão, ela vai ter lucro do mesmo jeito, porque a prefeitura garante, né? Nós estamos, há 4 anos falando sobre um grande problema que tem na COP, já teve na COP das Confederações, que é a violência contra a criança, contra mulheres, abuso contra os profissionais do sexo, que é um dado internacional, acontece em todo mega evento, né? Não é uma exclusividade do Brasil ou porque a COP é no Brasil. Isso acontece, tem estatísticas, tem pesquisas, o tráfico de pessoas aumenta e o governo estadual e a prefeitura não fizeram nada em relação a isso. Há apenas uma cartilha e um posto de segurança que vai acontecer ali perto na Gamileira, do lado da FanFest, né? Essa cartilha é sobre violência contra a criança. Agora, violência contra as mulheres, contra os profissionais, não tem nada sendo feito. A prefeitura e o governo do estado simplesmente viram as costas. Isso é muito grave, sabe? Não dá para a gente ficar em casa diante desses abusos. Mas isso que eu estava te perguntando, você nas manifestações, você tem naturalmente esse companheirismo com os manifestantes. Você vai você acha que vai ser possível capitalizar o voto dos manifestantes, desse pessoal que participa de manifestação para a candidatura dessa frente? Olha, Carlos, a gente precisa entender o seguinte. Eu não acho que você vai chegar lá com uma bandeirinha vote Fidelis. Estou falando capitalizar, a questão política. Né? A gente tem que entender também a construção política que a gente está fazendo, né? Não é que eu vou participar da manifestação para buscar votos. Sim, eu sei disso. Eu pergunto se há um processo conjunto. Não, e participar de uma manifestação não é a garantia de ganhar votos, né? Nós temos diversos setores lá que às vezes não apoiam o PSOL ou o PSTU, e mais, pode gerar o contrário, que uma parte da sociedade que não está por dentro das manifestações, não está entendendo as motivações, ser até contra, né? Pode gerar uma rejeição, né? Posso ter uma rejeição à minha candidatura exatamente porque existe uma construção midiática, né? Para negativar as manifestações, para criminalizar os movimentos sociais. Isso também não é novidade, já acontece há anos, né, Vanessa? Nós temos, quando acontece um problema no trânsito por causa das manifestações, não se fala a pauta da manifestação, não fala por que o professor está na rua, não fala por que o servidor está na rua, fala do engarrafamento que está dando, né? Isso é uma estratégia usada pelos grandes meios de comunicação, né? Em conluio com os políticos, com os nossos prefeitos, com os nossos governadores, né, para desacreditar o movimento social, né? Eu posso e corro o risco de acontecer a mesma coisa. Eu estar participando das manifestações, como já participo há anos, e chegar lá e falar, olha, é o candidato baderneiro, é o candidato vândalo. Uai, né? É prática comum dos grandes meios de comunicação, né? É prática dos veículos de comunicação que tem um aporte, recebe um aporte financeiro do governo, da prefeitura, do governo do estado, com propaganda o tempo todo, né? A gente liga a televisão no horário nobre, vai passar propaganda, da CEMIG, da Copasa, da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Eles estão financiando esses grandes meios de comunicação. E, obviamente, em contrapartida, né, esses meios vão criminalizar os movimentos sociais. Agora, por trás das manifestações, né, você me disse que tem as críticas aos governos, questão dos professores, questão salarial. E a Vanessa falou que o que une, né, o PSOL, uma das coisas, né, que une PSOL e PSTU nessa eleição é ter liberdade para poder criticar esses governos. Em que medida ou qual espaço, destaque que isso vai ter na campanha? Porque a gente sabe que o PSOL e o PSTU são críticos, né, dos governos estadual, federal, enfim.
Isso vai ter um destaque grande dentro do 1 minuto e meio que a coligação tem na televisão, por exemplo? Acredito que sim. Se você quer propor uma outra sociedade, você tem que dizer o que você acha de errado nessa sociedade. Por isso a denúncia é parte fundamental de quem quer mudar as coisas. Você levantou um problema interessante, o problema da democracia. Qual democracia? Porque nós não vivemos num mundo democrático, né? A democracia existe para quem tem dinheiro para comprá-la. Eu faço parte ou ajudo a organizar uma ocupação urbana perto da região do Ceasa, que é o Ilha Rosa, e a gente trabalho nas periferias das grandes cidades há muitos anos e sou professora pública, e o que nós percebemos é que não existe liberdade para os nossos alunos. Boa parte dos estudantes das escolas públicas de Belo Horizonte sequer conhece o centro da cidade, porque eles não têm o direito de vir até aqui. Porque eles não têm o direito, porque os pais não recebem salário suficiente para pagar a passagem, porque quando eles vêm eles são criminalizados. Então não existe liberdade nem democracia no sistema que nós vivemos. Na verdade, não sei se existe em algum sistema capitalista de verdade, né? Então qualquer construção de liberdade, de democracia real, parte do princípio de modificar ou destruir essas estruturas que estão aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte do nosso programa é, na verdade, fazer a denúncia dos governos e das instituições que existem, que estão colocadas. Vamos ser honestos. Quem manda na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? A Vale do Rio Doce elegeu boa parte dos deputados que estão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Federação das Indústrias elegeu boa parte dos deputados que estão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós não temos um governo para todos. Nós não temos uma democracia para todos, isso não existe. Nós temos uma democracia para quem tem dinheiro para pagar por ela. E falando na Assembleia Legislativa, a Vanessa, eleita deputada estadual, que é a sua candidatura que está colocada até agora, quais propostas teria? Já tem uma ideia do que é que vai fazer ali naquela Assembleia? Tem. Primeiro que a Vanessa, candidata, continua sendo sempre a Vanessa professora, que sou há mais de 20 anos, e que participa de todas as greves nos últimos 20 anos que aconteceram na minha categoria. Eu não acho que existe uma saída para a classe trabalhadora via eleição de parlamentares ou via eleições. Mas eu acho sim que a gente pode usar os espaços do parlamento para potencializar a luta dos trabalhadores. Mas não foi isso que tentou o PT há 20 anos e acabou ficando na mesma, hein? Eu acho que não. Eu acho que o PT ele teve um processo de institucionalização e de alianças com os setores que nós denunciamos no processo de chegar ao poder. Essa é uma das nossas diferenças. Por isso, o PSTU insiste tanto de que nós temos uma opção de classe, uma opção pela classe trabalhadora. O PT, quando chega ao poder, ele chega perdendo essa opção. Ele já chega sendo financiado pelo setor das grandes empresas, ele já chega em aliança com esses setores e ele já chega degenerado, né? Ou vai se degenerando ao longo do tempo. Os parlamentares do PT lá atrás, quando se elegiam com independência, cumpriam uma tarefa de dinamizar e ajudar as lutas e os movimentos sociais. E eles foram perdendo esse papel na medida em que foram fazendo alianças com justamente aqueles que querem retirar direitos dos trabalhadores. E é por isso que a gente prima tanto pela independência. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, mesmo que as pessoas às vezes tenham dificuldade de entender. Quer dizer que isso foi uma lição aprendida, pelo que eu entendi, pela esquerda. A esquerda que tenta chegar ao poder, que tenta o parlamento. Eu acho que essa é uma lição que a gente já traz de antes e que talvez o PT tenha desaprendido, né? Mas é uma experiência que os trabalhadores viveram e que a gente espera que essa experiência sirva para fazer com que a gente avance. Muito bem, Cena Política volta já já com o debate sobre a frente de esquerda que disputa o governo de Minas. Até já.
de volta à cena política, debatendo a possível coligação PSOL-PSTU na disputa do governo de Minas. Fidelis, e como é que vai ficar agora essa frente diante de gastos e como é que vai ser, como é a forma de arrecadação financeira da coligação, dessa frente de esquerda? Agora, a gente começa, né, em casa, né, cotizando entre os militantes, né, cada um ajuda espontaneamente com o que pode. Vocês acham que essa eleição majoritária vai ficar em quanto para vocês? Olha, eu não tenho uma certeza, assim, mas eu imagino alguma coisa em torno de 30 mil, por aí. 30 mil? Passar, né? Bem diferente dos 100 milhões, 200 milhões. Eles dizem para eleger um deputado estadual, hoje está custando 3 milhões de reais, né? 3, né? Ou uma boa ideia. Custa 3 milhões, ou quem sabe com uma boa ideia a gente consegue ganhar. Pode ser, né? A questão é exatamente quebrar, né, esse paradigma aí que você precisa ter dinheiro para ser eleito, né? É onde vão todos os políticos, onde, né, vocês estavam comentando aí que o PT se perdeu no meio da trajetória, né, e tal. É necessário, extremamente necessário a gente separar a democracia, as instituições democráticas do poder do capital, né? Do jeito que está hoje, nós não temos uma democracia, nós temos uma plutocracia, que é o governo dos ricos. Os grandes empresários, os bancos, eles financiam as campanhas e elegem quem eles querem, né? Então, é necessário a gente quebrar isso. A nossa luta é essa, assim, não é apenas o poder, não é apenas chegar ao poder, né? A nossa luta antes é construir outro poder, é construir outra forma de campanha política, outra forma de levar nossas ideias. Essa questão financeira do partido, como que anda o PSOL e o PSTU? Que a gente vê sempre que às vezes há algum contingenciamento, vamos dizer assim, de recursos dos partidos, da questão do fundo partidário. Todos os partidos recebem um tanto, né? Como é que está a situação para enfrentar as eleições, enfim, questão da campanha? Nós trabalhamos com algumas formas de angariar fundos, festas, listas que nós passamos nos locais de trabalho, em fábricas, escolas, e trabalhamos com serviço voluntário. Então, todo o nosso programa de TV, por exemplo, é feito por pessoas, amigas, voluntárias. Toda a panfletagem, a diagramação do material, quem dirige os carros ou quem empresta os carros, é tudo voluntário. Então, mesmo que a gente tenha uma campanha que tenha um valor modesto, digamos assim, ela é agregada de valor pelo trabalho voluntário de ativistas, de militantes que apoiam a campanha. É claro que é uma campanha infinitamente, financeiramente menor do que a dos grandes partidos, mas é uma campanha possível de ser feita. Olha, pelas pesquisas, devem ir para o segundo turno o Pimentel do PT, Fernando Pimentel do PT, e Pimenta da Veiga do PSDB. E essa frente, PSOL, PSTU, como é que vai ficar no segundo turno, se é que não vai chegar lá, porque eu não tenho bola de cristal, né, naturalmente. A minha perspectiva é ir para o segundo turno. Sim, por né? isso que eu estou dizendo que eu não tenho bola de cristal. Fazer uma campanha para poder transformar, inclusive, essas percepções aí, né? Então... Tô falando, pelas pesquisas, deve ir Pimenta e Pimentel, pois né? Pois é, mas até lá, até o dia 5 de outubro, nós vamos lutar com todas as forças para reverter esse quadro, para mudar isso aí e para mostrar outra forma de construção política, outra forma de, né, levar as nossas ideias adiante. O PSTU, é claro que nós vamos lutar para ir para o segundo turno, essa é a nossa ideia, mas o PSTU tem uma posição muito clara entre esses dois candidatos. Entre esses dois candidatos, nós chamamos o voto nulo, por uma questão muito tranquila. O PSTU não volta ao seio original. Qual é o seio original? O PT, esse PT não tem nada do seio original mais. Na prática, o programa do PSDB e o programa do PT para essas eleições vai ser exatamente igual. E olha que quem financia a campanha também, possivelmente. E como a nossa opção também, com certeza, é o voto nulo, né? Não tem... Está caminhando para isso. Se for, né, se esse cenário se concretizar, né, é só a gente imaginar como é que foi a eleição do Lacerda. Aqui em Belo Horizonte, 2 anos atrás, foi uma união de PSDB e PT, né? Então não tem como a gente apoiar qualquer um desses partidos, não há a menor chance. Agora, há sim chance da gente fazer uma boa luta e chegar no segundo turno e te surpreender, Carlos. Como eu te disse, eu não tenho bola de cristal, né? Mas o interessante é que em Minas o PSTU e o
e o PSOL estão unidos. Agora, em nível nacional, estão batendo de cabeça, né? Porque o candidato, pelo menos o pré-candidato do PSTU à presidência, é o senador Randolfo Rodrigues. O contrário. Do PSOL, só fiz um ato falho. Do PSOL, o senador Randolfo Rodrigues. E do PSTU, José Maria Almeida. Por que foi possível a união aqui, não nacionalmente? Queria que vocês falassem sobre isso. Olha, é uma questão de estratégia dos partidos, né? De construir, né, a visibilidade, de construir as suas campanhas, né? E eu não sei ainda, certamente, se todos os estados fecharam frente, né? Tinha o PCB, por exemplo, que ele fazia, que também é um partido que às vezes faz frente com a gente aqui e tudo, que ele optou também por lançar a candidatura própria, né? Procurando um espaço, procurando um reconhecimento. Então, isso é mais interno, né? De cada partido e do momento também que passa, né? Então, tanto o PSTU como o PSOL lançaram candidatos, né? Que aqui nós vamos apoiar os dois, né? Uma campanha dupla aí para a gente. Agora, voltando um pouco só na questão proporcional, no PSOL e no PSTU, tem algum nome que está sendo uma aposta, alguém novo que se filiou para poder puxar votos e fazer um deputado estadual, um deputado federal? Como é que está essa definição da chapa? Está com chapa completa? O PSTU tem além da Vanessa, né, que candidata a deputada estadual já é conhecida do eleitorado. Que não sou nova. Pois é. Não, olha só, o PSTU, ele tem uma questão... nós temos uma clareza ideológica e um conjunto de ideias que são do partido e todos os nossos candidatos se comprometem com ela. Então, todos os nossos candidatos são candidatos que conhecem, que se comprometem e que vão desenvolver esse trabalho. Então, nós vamos lançar alguns candidatos proporcionais, mas todos eles com já alguma trajetória no partido. Claro, tirando os mais jovens de idade, mas que também mesmo esses têm alguma trajetória para defender o programa do partido. Tem o caso do PSOL, que a Maria da Consolação, que já foi candidata, ela também seria pré-candidata agora. Ela já concordou em retirar a candidatura dela pelo seu nome? Como ela não tem que retirar a pré-candidatura, né? Nós tivemos uma convenção dia 10 passado, uma pré-convenção, né? Uma pré-convenção, quer dizer, dia 10 passado, em que meu nome foi escolhido, né? Sim. Ela não retirou, né? Foi democraticamente, nós votamos e tal, e houve a minha escolha. E acho que ela vai ser uma candidata muito forte aí, governo estadual ou federal, né? Deputado estadual ou federal. Não governo, deputado. A deputado, né? Proporcional. Proporcional. Estadual ou federal, acho que ela não se decidiu. Tem também o André Veloso, que foi candidato a vereador aqui em Belo Horizonte nas últimas eleições. Né, o André Veloso também foi líder dessas manifestações, foi um dos líderes. Ele constrói, né, o movimento Tarifa Zero, né? Tarifa Zero. Que já era a pauta da campanha dele em 2012, né? Na época a gente falava ônibus sem catraca, né? Que é um embrião disso aí, na verdade é o mesmo projeto, né? Que acabou virando um movimento, né? Através da Assembleia Popular Horizontal e tudo. E tem também o Érico Cohen, que ele é militante da área de saúde e também teve uma votação muito interessante para vereador e tal, que são forças aí que estão surgindo muito Você falou do Veloso, o seu caso, são então, no caso aí, 2 candidatos que saíram das manifestações. Existem outros nomes aí das manifestações? O Érico também participava das movimentações, ele participava do Ocupa BH já em 2011, né? Ele estava, inclusive... nós chegamos até o pessoal, nós encontramos o pessoal nas ruas, né? Nós militávamos em movimentos distintos na cidade, né? E reconhecemos no pessoal, né, uma grande parte da nossa ideologia e das nossas lutas. Você ia falar, nós cortamos você. Não. É porque, na verdade, eu acho que do PSOL e do PSTU, com certeza, não tem nenhum candidato que não era candidato das lutas dessas últimas manifestações. Cada qual no seu espaço, cada qual na sua cidade, mas todos eles, até porque eram antes e eram durante as manifestações. Né? Então, todos os nossos candidatos, do mais jovem ao mais, digamos assim, com acúmulo de experiência, estavam nas manifestações de junho, estão nas greves que estão acontecendo esse ano, estavam nas ocupações que aconteceram pós
manifestação. Muito bem, a Cena Política e BH News TV agradecem a vocês três. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!